Na verdade é muito questionável esse risco, porque você não consegue, até hoje não existe cientificamente uma comprovação de que você tem um risco. Mas independente de ser como promotor de crescimento, como tratamento, sempre que você usa o antibiótico você tem o risco iminente de que você vai selecionar bactérias resistentes. Agora, assim, se o promotor de crescimento em si está sendo responsável pela maioria das resistências que acontecem, é questionável porque até hoje não tem uma comprovação científica que foi o promotor que fez isso. Às vezes você pode ter feito um tratamento naquele animal, que o nível é muito maior, o nível de antibiótico utilizado, e talvez a seleção tenha acontecido nesse momento. Então, é o risco, porque todo uso de antibiótico leva a isso, mas eu acho que a incriminação do promotor como grande responsável tem que ser vista aí com certa cautela. Não, é óbvio, como é um produto que você deve guardar para condições em que o animal está doente, é óbvio que a tendência agora é retirar, né? E eu gosto de destacar aqui que o promotor de crescimento ele inicia lá em 45, com um mundo que está devastado por uma guerra, uma população faminta, e ele trouxe muitos benefícios, ele realmente ajudou muito o desenvolvimento da produção animal. Então, assim, a criminalização tem que ser vista de uma forma com muita cautela. O mundo vai mudando, a gente vai aprendendo e vai mudando. Então, assim, hoje essa tendência de retirada ela é real, ela acontece e ela deve acontecer, só que a gente também não pode criminalizar o uso que aconteceu até hoje. Eu acho que ele deve começar de uma forma assim lenta, como está sendo feito hoje no Brasil. A gente tem várias empresas que não usam promotor de crescimento, no mundo inteiro isso está acontecendo, e ele começa primeiro você fazendo uma educação de quem trabalha em produção animal, porque ele precisa entender que aquilo ali não é obrigatoriamente necessário. Ele passa por um processo de adaptação das condições de criação com a ambiência, tem que melhorar as condições de galpões, de instalações onde os animais estão, não é só para aves, mas para todas as espécies. Tem que melhorar a questão de bem-estar desses animais, melhorar a imunidade, com isso a utilização do antibiótico vai ficando melhor. Mas como eu comentei durante a apresentação, ao longo dos anos isso tem melhorado tanto que as indicações mostram que você pode sim pensar em retirar hoje sem grandes prejuízos, mas essa adaptação vai ter que acontecer, então eu acho que precisa sim de um tempo de adaptação a essa nova forma de criação animal. Eu acho que o uso racional ele começa, primeiro, a gente vai ter que fazer essa retirada com o promotor, né? A gente tem que buscar outras alternativas. Hoje tem muita coisa legal, como probióticos, prebióticos, enzimas, tem muita coisa muito interessante e tecnológica que a gente pode utilizar. Então a retirada com o promotor realmente é uma forma racional, e a utilização é como tratamento, quer dizer assim, como dentro do bem-estar, a gente não pode deixar um animal doente sofrer porque eu não vou utilizar antibiótico. Então, assim, sempre que necessário, sempre que eu tiver um animal passando por uma condição de dor, de doença, eu vou tratar assim com antibiótico dentro da dosagem correta em relação ao peso corporal desse animal, dentro do período necessário para utilização desse antibiótico. E se for um animal de produção onde eu vou utilizar carne, leite, ovos, eu tenho que cuidar e realmente seguir o período de carência. Quer dizer assim, se eu paro de utilizar um antibiótico, a gente sabe que depende às vezes 5, 10, 20 dias para ele eliminar isso dos tecidos, e aí a gente volta e pode utilizar esse animal também na parte de produção. Na verdade, assim, todo médico veterinário que está em contato com o animal, ele está também se relacionando com toda a microbiota desse animal, que não é só no intestino, é na pele, nos pelos, em todo o corpo do animal tem uma microbiota. Então a gente sabe que o veterinário, ele tem essa relação, tanto é que a gente é muito exposto à questão de zoonoses, porque se o animal tem um determinado micro-organismo, a gente está fatalmente aí com o risco de contrair. Então, assim, se eu tenho um micro-organismo resistente no animal, o médico veterinário em contato com esse animal, ele também pode adquirir esse micro-organismo resistente. Se ele não está doente, imunossuprimido,
imunossuprimido, provavelmente esse micro-organismo vai acabar fazendo parte da microbiota dele e no futuro isso pode levar a um problema quando ou ele não tiver tão saudável assim, ou transmitir para outras pessoas da própria família, né, como crianças, esposas, esposos, e nessa forma, quando eles estiverem imunossuprimidos, pode acontecer algum risco mais grave, né? Então realmente tem que controlar.